Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e nessa videoaula de hoje vamos discutir o texto Clássicos John Dewey, de autoria de Kenneth Teitelbaum e Michael Apple. Me perdoem a pronúncia, não é muito boa, na língua inglesa com toda certeza. Bom, de que trata esse texto com um nome próprio, do John Dewey? Tá? O John Dewey foi um educador norte-americano que no século XX, ele revoluciona, virada do século XIX para o século XX, ele revoluciona uma série de concepções sobre a pedagogia, sobre a educação nos Estados Unidos e acaba influenciando, em maior ou menor grau, uma série de outros pensadores. E, em síntese, o que trata o John Dewey? Tá? Primeiro, em termos das suas ideias, tá? Ele considerava que todas as ideias, valores e instituições sociais tinham origem em circunstâncias práticas. O que significa dizer com isso? Tá? Não há, segundo esse autor norte-americano, a possibilidade de você ter uma abstração. E dessa abstração você discute as coisas e as inventa. Não, você tem problema de ordem prática e nesse problema de ordem prática você resolve. E ao resolver você cria um determinado valor, cria aí sim uma determinada ideia ou uma determinada instituição social. Tá? Então, todas as condições humanas que aparecem, as condições evidentemente humanas no seu sentido social, elas são condições que aparecem, repito, por problemas de ordem prática e que se resolvem a partir dessa nova ordenação que se configura. Tá? E nesse sentido, tá, se os problemas, ou antes, se os valores aparecem somente na questão, quando eles se colocam na ordem prática, isso significa dizer que apenas a experiência social, quer dizer, os processos históricos, tá, é que podem avaliar o valor de uma ideia. Tá? Ou seja, eu não tenho como, toda a existência social humana, repito, ela se dá no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas suas vicissitudes, nos seus dilemas, nos seus imprevistos. Então, se isso tudo acontece, e se é essa vida cotidiana material, que me dá, que gera um conjunto de ideias, valores ou instituições, então apenas a experiência social, a experiência histórica, é que pode dizer se uma ideia tem validade ou não. Tá? Quer dizer, não há como antecipadamente eu validar uma determinada ideia, apenas quando aparece o problema de ordem prática e essa ideia é produzida. Aí sim eu posso determinar o seu valor. Tá? Nesse sentido, tá, o Dewey ele era um sujeito, concomitantemente a isso, acho que fica melhor dizer assim, ele era um sujeito que nós poderíamos dizer absolutamente democrático. Tá? E a sua ideia de democracia, tá, partia do princípio que todo o desenvolvimento intelectual e progresso dependiam quase que exclusivamente da escolarização. Ou seja, porque a escola, ela por si só, ela possui uma natureza que o Dewey chamava de uma natureza moral e social. Trocando em miúdos, né? Eu tenho uma vida cotidiana que ela é diversa, ela gera uma sociedade completamente distinta, pessoas distintas, tá? E como é que eu posso democratizar esse mundo? Tá? Somente a partir da escolarização. E isso só acontece porque a escola é a única, tá, que na sua vida cotidiana, que na sua prática cotidiana, ela produz um conjunto, ou melhor, para usar a expressão dele, uma natureza que é moral e social. Tá? Nesse sentido, tá, para que a escola possa funcionar, se ela já possui essa natureza, para que ela possa funcionar de maneira ideal, tá, para além daquilo que ela já teria, tá, que é esse princípio que acabamos de citar, tá, o que o Dewey chama a atenção? Que a escola, ela deve, no seu processo, na sua vida cotidiana, ela deve levar sempre em consideração, tá, a experiência dos alunos. Tá? Ou seja, se eu quero atingir um modelo democrático que eu considero o melhor, no pensamento aqui do Dewey, né? Se eu entendo que para atingir esse mundo democrático, a escola é o melhor instrumento, na medida em que ela possui uma natureza que é moral e social,
Para que esse objetivo, a democracia, seja mais rapidamente atingido, é necessário que a escola, então, leve em consideração o meio que os alunos vivem, a condição social desses alunos, a condição econômica, política, etc. Tá? Por quê? Porque somente assim a escola pode se transformar num agente social efetivo. Todas as vezes que a escola cria um mundo próprio, ainda que ela guarde sua natureza moral e social, ela perde, se não tudo, perde consideravelmente a sua capacidade de mudar a sociedade e, consequentemente, se chegar a um modelo mais democrático e mais justo. Essas seriam, em síntese, as ideias de John Dewey, e eu encerro aqui a nossa videoaula. Muito obrigado e até uma próxima.